Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seracast. E eu não tenho que falar, né? Eu tenho que falar. 2025 tá fodástico. Eu tô te falando, você tá perdendo tempo. Então o que você tem que fazer? Fazer aquilo que eu sempre peço. Ajuda. Se inscreve no canal. Dá um curtir nesse vídeo já e coloca aqui já um comentário. Qual o comentário que a gente vai falar hoje? Um comentário do nosso assunto, que é ambiente e posicionamento individual. Você vai entender melhor porque eu trouxe o cara, o magnânimo, o magnífico, o sensacional, ele que vocês já devem conhecer, Rony Varela! Ê! Muito bom. Seja bem-vindo, Ronezito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, time. É isso. Maravilha. A gente vai falar de posicionamento individual, como que eu me posiciono na vida, como eu me posiciono no mercado de trabalho, se eu quero crescer, qual é a posição, como que eu... Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso ser determinado para chegar em algum lugar. Mas não adianta você ser determinado a alguma coisa e não saber o seu lugar. E a coisa mais importante dentro da determinação é onde eu estou inserido, qual é o meu posicionamento e qual é o meu lugar, qual é o ambiente que eu posso atuar e aquilo que eu não devo fazer dentro desse ambiente, que isso é muito importante. Caramba, olha só, esses assuntos aqui vão pegar fogo. Por quê? Porque o Rony, ele é especialista nisso, ele é nosso sócio aqui do Serac, ele entende de pessoas mais do que não sei o que nessa vida, esse cara é fodástico nesse assunto, e mais do que isso, quando a gente fala posicionamento, a gente teve a Nelly aqui falando sobre posicionamento na rede social, como você deve se posicionar na rede social. Mas o Rony hoje vai trazer como você tem que se posicionar na vida, como você tem que se posicionar num ambiente de trabalho, na sua família, com seus amigos, ou num ambiente de eventos, ou num ambiente... Enfim, acho que o posicionamento transparece muito o que você quer. Na verdade, faz transparecer o que você quer, né? Você pode demonstrar algo ruim, demonstrar algo bom, ou você fala uma coisa, mas está se posicionando de forma errada naquele ambiente. Enfim, Rony vai doutrinar aqui. Mas antes disso, Ronezito, fala um pouquinho de você, fala brevemente, resumidamente, a sua história aqui no Serac, que também não deixa de ser um posicionamento bem da hora para ter como exemplo. Bem legal. Eu comecei a vida... Vou começar pelo ambiente, inclusive. Eu comecei a minha vida profissional muito jovem, né? E aí, sem prejudicar e sem ferir os direitos humanos, sem ferir os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive eu prezo muito por isso, mas eu comecei num ambiente onde se trabalhava muito cedo. Eu aprendi desde pequeno a ser alguém que busca a solução para os problemas no trabalho, né? A minha família é uma família muito pobre do interior do Goiás e ali eu, desde novinho, com 13 anos, a minha mãe já deixava a gente sozinho em casa. Por isso que eu falei que, com todo respeito ao ECA, a minha mãe deixava a gente em casa, sim, para que a gente cuidasse da casa, a gente tinha que lavar a louça, fazer comida e tudo. Mas a minha mãe sempre saiu para trabalhar e ela falava, eu preciso que vocês cuidem da casa, porque ela não tinha dinheiro para deixar ninguém, não tinha apoio familiar para deixar as crianças com alguém. E ela saía para trabalhar, né? E a gente aprendeu que a solução da nossa falta de dinheiro estava no trabalho. A minha mãe nunca, se você pegar a Ivonete Varela da Costa e pesquisar, minha mãe nunca recebeu um centavo de Bolsa Família, né? E nada contra quem recebe Bolsa Família. Mas a minha mãe sempre entendeu que a solução estava no trabalho e não nos benefícios, não naquilo que o governo poderia trazer. O governo não era capaz de solucionar os nossos problemas, mas o nosso posicionamento diante dos nossos problemas era uma chave para a gente superar. E com isso minha mãe criou 7 filhos, né? E ali dentro eu comecei a entender a importância do trabalho. Eu comecei a trabalhar dentro de casa, logo depois, com 14 anos, comecei a trabalhar fora de casa, comecei a entender como funcionava o mercado, quebrei muito a cara, bati cabeça, tentei me posicionar da forma errada em muitas empresas, diversas empresas, e fui aprendendo com o mercado de trabalho, porque o ambiente que eu vivia ali, mesmo sendo um ambiente de muita escassez financeira, era um ambiente de muita prosperidade, né? Eu costumo dizer que prosperidade não está relacionada ao dinheiro, mas a forma como você enxerga o dinheiro e a forma como você busca o dinheiro. Porque é muito importante você... Cara, eu sou fascinado, eu quero ganhar muito, eu quero ficar rico, eu quero mudar de vida, legal. Mas como é que você se posiciona para ficar rico? Quais são as suas ações para ficar rico? Eu vou jogar no Tigrinho. Tudo bem, joga no Tigrinho. Mas
eu aprendi a trabalhar para mudar de vida e graças a Deus na minha casa todo mundo trabalhou muito, mudou de vida. A gente hoje tem um padrão de vida muito diferente do que nós tínhamos lá no interior do Goiás. Ainda tem pessoas que moram no interior do Goiás, mas com um padrão de vida muito diferente. Você comentou que você teve alguns posicionamentos errados durante esse começo de jornada. Já dá uma palhinha aqui pro pessoal. Quais posicionamentos errados foram esses? Porque no começo a gente é muito imaturo, a gente é muito inexperiente, a gente quer parecer algo que a gente não é de essência, principalmente, e isso vai começando a te moldar ou pro bem ou pro mal, ou, né, sei lá, trazendo resultados que não sejam aqueles que você quer. Mas como que foi esses posicionamentos errôneos, vamos dizer assim? O primeiro grande posicionamento errado que a gente tem quando a gente começa a nossa carreira profissional é a ansiedade. A gente começa, e todo mundo começa numa empresa, é treinado para ser bom e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E o maior erro para a geração da ansiedade é você achar que já é bom demais naquilo que você faz, quando você, na verdade, ainda está aprendendo. Né? Como se eu chegasse no 6º ano e falasse assim, cara, eu já domino engenharia quântica. Né? Não dá para você chegar lá e falar assim, cara, eu sou o cara foda. E nos nossos começos, a gente começa a observar e falar assim, cara, eu trabalho mais do que o meu gerente. Porque você olha para a operação, você olha para o trabalho manual que você faz e você fala, eu trabalho melhor do que o meu gerente, trabalho mais do que o meu gerente, logo eu devo ser o gerente. Né? E você começa a relacionar o trabalho do seu gerente, do seu líder, como o trabalho operacional que você faz. Você não consegue identificar que existem trabalhos diferentes em cada esfera do ambiente profissional, que é operacional, que é tático, que é estratégico, e você começa a negar o trabalho estratégico que o seu líder faz. Então esse eu acho que foi um dos meus grandes primeiros erros, né? A ansiedade, querer crescer rápido demais. Poxa, eu já estou na empresa há 1 ano, não tive aumento, preciso crescer, eu acho que eu mereço, e eu acho que todo mundo merece mesmo. Mas é importante você saber que existe uma evolução na sua vida profissional e que a sua evolução salarial vai seguir essa evolução profissional. E quando eu falo em evolução profissional, eu não falo só em entrega física do trabalho operacional que você tem ali, o trabalho braçal que você tem, mas eu falo em maturidade da entrega que você tem. Né? Uma coisa é você entregar muito bem uma fita adesiva, outra coisa é você ter maturidade naquele processo e entender o processo daquela fita adesiva no contexto geral, global da empresa, para você seguir para o próximo nível. Né? Então, a maturidade dentro do processo é muito importante. Você falou um negócio que eu trago esse assunto, essa comparação de geração aqui, porque nós aqui no Serac a gente tem uma mistura de geração até relativamente grande, né? A geração que eu falo, geração dos boomers, geração dos millennials, geração Z, aqui tem uma pluralidade, apesar de ser uma empresa muito nova, então a geração millennial e Z acabam doutrinando aqui dentro. Então, eu costumo trazer isso porque realmente isso impacta a geração Z, principalmente. A gente é a transição, nós millennials, mas impacta porque tem muita informação, tem muita referência. Então, mas a referência tem muita digo assim, tem o Steve Jobs, tem o Mark Zuckerberg, tem essas pessoas bilionárias, que fizeram muito sucesso, não fizeram faculdade e tal. Então, esses exemplos, às vezes, para essas pessoas que estão começando agora no processo de trabalho, acabam sendo a referência master, e é isso. Não vou estudar porque ele não precisa estudar para ser bilionário, para chegar onde quis. Eu não vou fazer isso porque ele também não fez. Enfim, tem que tomar muito cuidado com isso, e acho que a ansiedade acaba vindo por quê? Porque teve um cara que virou milionário com 28 anos. Então, para mim faltam 6 anos, eu preciso correr atrás. E aí vem nesse impulso. Mas realmente tem as exceções, sempre vão ter essas exceções que são minorias. São pequenas exceções no mundo que são gênios, mas tem um processo que precisa ser seguido para você ter essa maturidade, para você chegar a gerenciar, liderar. Hoje a gente tem muita gente que lidera e não sabe liderar. A gente tem muita gente que tem equipe e não sabe lidar com pessoas. A gente tem muita gente que já quer estar no cargo de coordenação, de gerência, mas não sabe nem o operacional, o básico do operacional, e aí, né, acaba se perdendo. Eu acho que é muito de geração, que nós também somos ansiosos. Eu sou um cara extremamente ansioso, extremamente, não nesse sentido que o Rony falou, mas na minha vida de forma geral. Mas eu acho que faz um pouco de sentido também essa parte desses novos tempos, entre aspas. Sim. Ou eu estou muito louco? É isso mesmo. E o segundo grande erro está bem relacionado ao que você falou.
Olha. Que é a conveniência, o profissional de conveniência. Eu quero crescer muito, mas eu quero crescer muito do jeito que eu gosto. Então eu olho para esses exemplos como o Mark Zuckerberg, enfim, eu começo a olhar o que eu não gosto de fazer e começo a não querer fazer apoiado naquelas pequenas exceções. Só que eu esqueço de olhar para aquilo que eles fizeram. Cara, o cara não fez uma faculdade, mas o que esse cara fez? Você está fazendo? Você está fazendo exatamente o que esse cara fez? Você está acordando na hora que ele acordava? Você está dormindo a hora que ele dormia? Você é fanático por aquilo que você tem que entregar, por aquilo que você acredita, por aquilo que você sabe? Porque o cara era muito inteligente. Ele não fez faculdade, mas vai olhar em quantas universidades o cara passou. Foi aprovado. Você não foi aprovado em nenhuma, cara. Você não foi aprovado em nenhum. Você faz um concurso público da sociedade, você não passou no concurso público. Você não conseguiu tirar um 10 na prova de matemática no 5º ano. E aí você vira e fala assim, não, eu vou prosperar. Não, o cara era muito inteligente, por isso ele não fez faculdade. Né? E o cara tinha um projeto de vida muito bem estruturado. Você não tem nenhum projeto de vida estruturado. E como que é? Você falou que é o segundo erro como que é o trabalho? Você é um profissional de conveniência. Né? Mas o porquê conveniência? É isso que eu não entendi. Porque eu só faço aquilo que é conveniente então, para olha mim. Só, temos o primeiro erro que foi a ansiedade, o segundo, só faço aquilo que eu quero, o que eu gosto de fazer, certo? Gosto de fazer. Caralho, agora eu entendi. Nossa, então, olha que você começa a selecionar. Você fala, eu fico olhando, Marcelo, tem uma coisa interessante, eu estava pensando hoje, inclusive estava pensando no banho, inclusive isso. E eu estava olhando e falei assim, poxa, engraçado, né? A gente fala assim, poxa, o desemprego está muito alto no Brasil. Né? O desemprego está muito alto. E aí, por outro lado, eu olho para as empresas mostrando a dificuldade que elas têm de contratar as pessoas. E a gente olha e fala assim, poxa, por que será que a vida do brasileiro está tão difícil, tanta gente desempregada, tanta gente sem emprego, e por outro lado, por que a vida das empresas está tão difícil, com tantas vagas abertas sem profissionais? A conta não fecha. Se tem gente desempregada, se tem um monte de vaga aberta, por que essas pessoas não trabalham nas vagas? Porque eu não quero trabalhar nessas vagas. Porque eu não quero fazer isso. Cara, você quer ganhar dinheiro, você quer prosperar na vida, ou você quer fazer o que você tem para fazer? E uma coisa que aconteceu comigo no Serac, inclusive, foi exatamente isso. Eu sempre quis trabalhar no RH. E eu trabalhei 20 anos com recursos humanos, até chegar um dia que o Johnny falou assim, Rony, eu não quero mais que você trabalhe no RH. Eu quero que você faça uma outra parte estratégica da empresa, quero que você pense em novos negócios, quero que você visite alguns clientes. E aí eu olhei e falei, não, isso não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu investi tantos anos da minha vida, eu quero ser um diretor de RH. E aí o Johnny ficou olhando assim para mim e falou, puxa, tá bom, então eu vou ter que procurar alguém com a mesma capacidade que você tem, com as habilidades que você tem, que eu acredito que são habilidades que levariam a nossa empresa para outro nível. Vai ser difícil, mas não vai ser impossível de achar. Vou contratar outra pessoa para isso. E você fica aí bonitinho no seu RH. E aí eu fui para casa e pensei, cara, é sério que outra pessoa vai levar a empresa para outro patamar, para outro nível, sendo e eu vou só ficar olhando. E aí eu olhei e falei assim, na boa, em 20 anos eu fiquei vendo a empresa o crescimento da empresa, sabendo que fui eu que contratei aquelas pessoas para o crescimento da empresa, e eu nunca fui reconhecido pelo crescimento da empresa, porque o meu papel era fazer recrutamento e seleção. Eu falei, eu estou me negando o direito de participar do processo evolutivo da empresa, mesmo que o RH passe por esse processo evolutivo. E aí foi a hora que eu saí do RH. Não foi confortável, não foi conveniente, não foi por uma escolha minha, foi por uma escolha dos outros. Só que ali, quando o meu rendimento começou a mudar, eu olhei e falei assim, cara, se eu estivesse fazendo o que eu queria fazer, quanto eu estaria ganhando? E aí hoje eu estava olhando para isso, eu falei assim, tem um monte de gente ganhando Bolsa Família e com medo do próximo presidente cortar o Bolsa Família, simplesmente porque não quer abrir mão daquela conveniência. Não, eu estudei engenharia, eu tenho que ser engenheiro. Quantos engenheiros hoje de sucesso não atuam dentro da engenharia? Não, você pega o exemplo do Johnny, por exemplo, que é um advogado e não advoga, que é um contador
e não é contador, né? Não faz o processo operacional da contabilidade. Sim. A gente pega você, por exemplo, você pegou mal, mas ei, calma né? lá, a gente viu o seu exemplo aqui, né? Uma pessoa com um conhecimento, mas o que o Marcelo está fazendo? Cara, o Marcelo trabalha com comunicação dentro da empresa, o Marcelo trabalha com eventos dentro da empresa, o Marcelo trabalha com o financeiro da empresa, o Marcelo tem um olhar para a tecnologia da empresa. Você é um cara que pode crescer dentro do seu próprio negócio. Você precisa se olhar e se enxergar como um negócio. Se aquilo que eu faço não me gera dinheiro, quais são os outros produtos que eu, como pessoa, preciso produzir para gerar dinheiro para a minha vida? Cara, só tem vaga para construção civil. Vai fazer dinheiro na construção civil. Não, mas é que eu gosto de pessoas. Vai cuidar das pessoas da construção civil, mas entra por essa porta. Quando a gente vai visitar uma pessoa, às vezes a gente quer um jantar com uma pessoa, a gente nunca entra pela porta da cozinha, né? A gente entra primeiro pela porta da sala de estar, né? A não ser lá no interior do Goiás, que geralmente a gente entra os mais íntimos entram na cozinha, já ficam ali na cozinha, e depois você vai para os outros cômodos. Mas geralmente a gente nunca entra pelas porta da sala de refeição, da sala de jantar. A gente entra uma porta antes. Na vida profissional, a gente tem que olhar e enxergar. Cara, a minha oportunidade, às vezes, está numa porta antes. Para eu chegar a ser sócio do Serac, eu entrei pela porta de ser assistente de DP. Assistente de DP. Fiz muita folha de pagamento. Gostava de fazer folha de pagamento. Mas fiz muita rescisão. Não gostava de fazer rescisão. Depois, fui para o RH, cuidar de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é gratificante, mas é um trabalho maçante, que é chato. Você ouvir milhares de pessoas que às vezes não tem nada a ver com aquela vaga e você tem que entrevistar, ouvir o choro das pessoas, ouvir pessoas que... né? E não é legal, não é legal. Só que você precisa entender que no processo de evolução você vai fazer coisas que você não gosta. Teve dias, teve meses... quando eu saí do RH, que eu fiquei em casa 7 dias no mês, na minha casa. Eu pagava um aluguel para ficar 7 dias em casa e os outros dias eu estava viajando, fazendo implantação em outras empresas. Rony, é gratificante, você conheceu todos os estados, quase todos os estados do Brasil. É muito gratificante, sim. Mas tem uma parte do descanso que eu não aproveitei naquele momento. Só que hoje eu já não passo mais por isso. Hoje é uma outra história, eu faço outras coisas. Então são etapas que você tem que assumir, que você não pode ser conveniente, que você precisa ser uma pessoa que se entrega, que se doa, e foi isso que eu aprendi desde a infância. E o que você não gosta. E o que você pode falar, Rony, para as pessoas que estão nos assistindo? Porque esse é um assunto polêmico. Eu falo que é polêmico porque hoje tem muita gente que fala assim, eu não tenho que fazer o que eu não quero. E tudo bem. Eu acho que tudo bem. Acho que hoje as pessoas escolhem o que elas querem fazer. Faça só o que você quer ou faça também o que tem que ser feito. Mas o que você tem a dizer para essas pessoas que elas simplesmente falam, não, eu cheguei num nível que eu não preciso fazer o que eu não quero. Eu não sei qual é esse nível, às vezes são pessoas que não sei nem como sobrevivem, mas o que falar para essas pessoas? Porque tem muita gente que vai contratar uma pessoa, vai entrevistar uma pessoa e já meio que sente isso, ou escuta até um influenciador falar, olha, não, a gente está num nível que as pessoas querem mandar na gente, a gente não pode fazer o que elas querem que a gente faça, a gente tem que ter feliz, etc. Existe esse discurso. Se você aí concorda ou não concorda, é outra história, mas o que fazer para lidar com isso? O preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Então, acho que concordo com você. As pessoas precisam ter liberdade de fazer o que elas querem fazer, o que elas gostam de fazer. Mas as pessoas que jogam um outro jogo, o jogo do que faz o que precisa ser feito e não aquilo que gosta de fazer, essas pessoas jogam um jogo da vitória, jogam um jogo de crescimento. Eu costumo falar para algumas pessoas que falam assim, poxa, eu estou num nível que eu posso escolher o trabalho que eu vou fazer. E eu gostaria muito de uma mentoria com essas pessoas, porque eu ainda não estou nesse nível, né? Eu ainda não cheguei. Então, talvez no dia que eu chegar nesse nível de falar assim, eu vou escolher o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, talvez eu tenha um outro posicionamento sobre o que eu vou falar. Mas, por enquanto, eu ainda faço o que tem que ser feito para ter sucesso na vida. E eu falo para todas as pessoas que se eu tivesse em home office, eu não seria sócio dessa empresa.
Rony, o home office é muito legal, é muito produtivo. Tá, tudo bem. E eu não estou discutindo o home office com você, se você concorda, se eu concordo, se eu não concordo, se você concorda ou não. Eu estou dizendo que não tem como eu ser sócio de uma empresa que eu não conheço ela internamente, que eu não conheço o dia a dia dela. Cara, eu sou sócio da minha casa. Como é que eu quero ser líder de um time que eu não convivo com esse time, que eu não vivo com esse time? Como é que eu quero ser líder de algo? Como é que eu quero chegar no próximo nível se eu não estou disposto a pagar esse preço? Isso é uma coisa que, querendo você ou não, a própria Bíblia confirma. A Bíblia fala que você vai comer e vai colher aquilo que você plantar. Então, se você é um cara que faz mais do que o que você gosta, você vai colher muito mais. Se você é um cara que... Eu poderia agora estar deitado em casa. Isso é facultativo para mim. Eu posso ficar deitado em casa e vou colher um belo descanso, vou dormir, talvez só que a minha saúde vai ficar prejudicada, eu vou ser um cara mais sedentário, eu vou ser um cara mais pobre, porque eu sou menos produtivo, sendo menos produtivo eu tenho menos dinheiro, porque o mundo é das pessoas produtivas, e eu vou ter que lidar com isso. Então você pode fazer o que você gosta, do jeito que você quer, quando você quer, onde você quer. Só que eu não conheço nenhum grande profissional que trabalhe dessa forma. Nem o próprio Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, faz apenas o que ele gosta. Porque eu não imagino que ele esteja, nesse momento, sofrendo todas as acusações que ele sofre e ele esteja gostando disso. Mas ele sabe que é preciso fazer isso. Ele poderia muito bem fazer as reuniões com Trump de casa, né, num home office, mas ele vai até lá na Casa Branca para poder fazer as reuniões. Ele trabalha ativamente para isso, né? Então, se nem o maior bilionário do mundo trabalha do jeito, na hora e quando quer, eu não consigo entender uma pessoa que está num nível muito mais baixo do que ele, fazendo apenas o que ele gosta e apenas o que ele quer. E o mais importante de tudo, o Elon Musk não é um cara especialista em foguete, nem em carro, nem em tecnologia, mas ele tem nem comunicação. Mas ele tem empresa em todos esses segmentos, porque ele entendeu que para ganhar dinheiro, o jogo do dinheiro não está naquilo que ele gosta de fazer, mas naquilo que ele precisa fazer e naquilo que vende. Então, dentro do seu posicionamento pessoal, o que é que vende? O que é que as empresas precisam hoje de você? Onde é que você vai ganhar dinheiro dentro das empresas? Não é o que você gosta. Cara, eu gosto de tecnologia, mas se tecnologia não está te dando dinheiro, faz outra coisa. Faz outra coisa. Eu gosto de RH, mas se o RH não está te dando dinheiro, faz outra coisa. Faz aquilo que vai te fazer prosperar. Porque no final das contas, o que a gente quer mesmo não é trabalhar. A gente quer ter uma vida boa, a gente quer ter uma vida plena, a gente quer conquistar as coisas que a gente tem em mente. Então, olha para o que vai te conectar a esse objetivo e faz o que tem que ser feito. Não faz o que você acha que gosta. Na verdade, o Rony, falando bem prático em relação ao que a gente fala muito aqui, que as pessoas, na verdade, elas querem fazer o que desejam, o que gostam, mas num ambiente que não é para isso. Ou seja, não adianta você ser contratado aqui no Serac ou numa empresa e você querer mudar o jogo da empresa. A empresa tem um jogo, a empresa tem um viés, a empresa tem um modo de pensar, de entregar e etc. Então, eu acho que hoje em dia tem muita gente querendo mudar o jogo à força. Eu entrei aqui, mas isso aqui não existe, isso aqui não pode ser feito, isso aqui tem que ser feito de outro jeito e etc. E essa cultura está errada. Ou seja, as pessoas estão querendo mudar, né, o ambiente em vez delas mudarem de ambiente. Isso eu acho muito ruim, porque você está querendo impor algo que não é daquilo. Você tá impondo um negócio que você quer, mas que não faz parte daquilo que tem que ser feito naquele momento. Então, isso é um ponto que eu realmente bato aqui, que não tá feliz, o ambiente não é o que você espera, cara, você tem que sair. Você não queira mudar, não adianta vir aqui no Serac e achar que vai mudar a cultura do Serac. Porque a cultura aqui é ruim. Se ela é ruim ou não cabe a você jogar. Ela é ruim para você, mas tem outras 300 pessoas aqui que estão aqui querendo jogar esse jogo e acham bom. Então, acho que o obrigar, né, o ser obrigado, não tem que mudar. As pessoas estão meio que colocando isso e vai ao encontro do ambiente.
As pessoas esquecem que o ambiente é muito importante. Se você não está feliz, esse ambiente então talvez não seja para você. Se esse ambiente aqui, ele não vai, você está sentindo que você não vai chegar no próximo nível, muda de ambiente. Porque às vezes a regra do jogo imposta, se você não é o cara que impõe a regra, não adianta você querer, você vai bater de frente e não vai mudar, cara. Então acho que faz muito sentido as pessoas mudarem de ambiente ao invés de querer mudar a regra do ambiente ao qual elas não têm poder de mudar a regra. Total sentido. E principalmente quando as pessoas começam a falar, né, isso daqui é tóxico. Você precisa tomar muito cuidado com Nossa, isso é tóxico. Às vezes eu escuto muito funcionário falando, né, não, eu não gosto, a cultura dessa empresa é tóxica, essa empresa é tóxica. Talvez você tenha alergia àquilo, né? Talvez não é que seja tóxico, né? Talvez você tenha alergia ao trabalho, talvez você tenha alergia à cobrança, talvez você tenha alergia... Uma vez reclamaram que eu tinha um positivismo tóxico. Eu falei, poxa, mas até ser positivo agora é tóxico, né? Se você é negativo é tóxico, se você é positivo é tóxico, né? As pessoas querem que você seja do jeito que elas querem que você seja. Isso é muito ruim, porque toda vez que você se adapta a uma cultura melhor, essa cultura te enriquece. Essa cultura te enriquece. Cultura empresarial é igual cultura de países. Imagina se eu olhasse e falasse, não, os Estados Unidos tem que se adaptar ao meu português, porque, aliás, eu sou o turista e eu que vou gastar dinheiro lá, então ele tem que falar português quando chegar lá. Não. Toda vez que eu me esforço para aprender inglês, além de viajar e ter mais facilidade com a língua do lugar que eu estou, eu ganho riqueza no meu currículo aqui no Brasil. Pô, mas o Brasil não fala português, não fala inglês, o Brasil só fala português. Para que eu preciso ter inglês no meu currículo? Cara, isso enriquece o teu currículo. E aí você pode trabalhar numa multinacional. Então, quando você entra numa empresa, você precisa olhar e falar assim, cara, legal. Essa cultura é muito diferente do que eu sei. Se eu aprender isso daqui, se eu me adaptar à cultura dessa empresa, quanto poder eu tenho de crescer profissionalmente, de me tornar um empresário, de me tornar alguém maior, alguém melhor. O quanto a facilidade que você tem de se adaptar vai fazer com que você chegue a lugares maiores. O ser humano é um dos animais mais indefesos que existe. Nós não temos garras, nós não temos grandes dentes, nós não temos a força de um elefante, a gente é pequenininho, mas a nossa facilidade de se adaptar fez com que nós estivéssemos no topo da cadeia alimentar. E o profissional, para ele estar no topo do mercado, ele precisa se adaptar. Porque não adianta ele olhar e falar assim, cara, eu tenho garras fortes, eu sou o melhor na contabilidade, eu sou o melhor na engenharia, eu sou o melhor nisso. Você pode ser o melhor onde você quiser. Se você não é um profissional que se adapta às mudanças, que se adapta às empresas, que se adapta ao mercado, você está fora. Eu não concordo, Marcelo, eu não concordo com esse negócio de vocês aí de ter que entrar numa comunidade, de ter que entrar no mastermind, de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo. Não, tá tudo bem, você não precisa concordar mesmo. Só que se você não se adapta, que esse é o mercado, você vai ser bom igualzinho os leopardos, igualzinho os tigres, que são muito fortes, que têm muita capacidade, que estão no topo, deveriam estar no topo da cadeia alimentar e estão quase extintos. Esses dias eu estava olhando e falei assim, cara, como é que pode o ser humano ser tão frágil, que nós somos muito frágeis. E não ser extinto. Não somos extintos. Os tigres de Bengala são tão fortes, são tão poderosos e estão semi-extintos. Capacidade de se adaptar. E isso acontece muito no mercado. Muito no mercado. Eu conheço pessoas grandiosas tecnicamente, que trabalharam comigo a vida inteira, que são muito boas no que fazem, que até hoje estão no mesmo lugar, porque não se adaptaram. Exatamente com esse discurso de que a cultura dessa empresa aqui não é para mim. Aí sai. Aí vai para outra. Só que na outra você tem que começar tudo de novo, cara. Você começa do zero de novo. E aí você fala assim, não, mas a outra empresa está me pagando o dobro. Legal que ela está te pagando o dobro, mas até quando? Até quando? Aí você tem que se provar tudo de novo. É só você se adaptar, continuar, ajudar a empresa a crescer, ajuda o seu ambiente a crescer. Se você ajudar o seu ambiente a crescer, você vai crescer junto. Né? Então, às vezes as pessoas elas deixam de crescer porque elas não enxergam que o lugar que elas estão é o lugar que vai crescer. Você precisa ser bom e fazer aquele lugar. Uma coisa legal, Marcelo, eu não gosto muito de misturar as coisas, mas
uma passagem da Bíblia que fala de Isaac. Isaac saiu para conquistar a vida dele lá, a vida adulta. E aí ele saiu, chegou num lugar, cavou um poço. Os moradores da cidade ficaram com muita inveja dele, porque ele achou água. Eles foram lá, entulharam o poço. Ele saiu, foi lá, cavou outro poço. O pessoal foi lá, entulhou tudo de novo, ele cavou outro poço, Beceba. E aí quando ele chegou lá, ele gritou, falou, achamos água, não sei o que, eles começaram a ir ali, ele prosperou. E eu aprendi muito com essa passagem, porque eu olhei assim e falei, cara, sabe uma coisa? As pessoas, elas não estão dispostas a continuar cavando, a continuar trabalhando. Às vezes a gente vai lá, a gente mete a pá, a gente fala assim, cara, mas só tem pedregulho nessa empresa, essa empresa é muito ruim, empresa pequena, os processos são errados, a cultura dessa empresa não funciona, os líderes são mal preparados. Cara, você está numa mina de diamantes ali. Uhum. Se os líderes da sua empresa não são bem preparados, se eles são ruins, se esforça para ser melhor. Se esforça para ser melhor, você vai ser... Não existe uma pessoa boa que não se destaque e não cresça. E se isso está acontecendo com você, é porque você está fazendo do jeito errado. Porque que é aquilo que eu falei no comecinho. Eu falei assim, olha, a gente precisa entender o lugar onde nós estamos e qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Para você se destacar, você não precisa mostrar que o outro está errado, você só precisa fazer bem feito. Você só precisa fazer corretamente. Conheço um líder recente, uma pessoa amiga até. Era muito boa tecnicamente, muito boa no que fazia, muito boa. Começou a se destacar, e eu comecei a olhar e falei, poxa, esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Só que o cara não entendia a cultura da empresa. Ele ficava, pô, mas eu não concordo com isso, porque essa empresa vai quebrar, porque essa... E aí um dia eu olhei e falei assim, deixa eu te perguntar, quantos anos você acha que essa empresa tem? Ah, essa empresa tem mais de 30. Legal. Em mais de 30 anos, você trabalha nessa empresa há quanto tempo? Há 8 meses. Falei, legal. Então, vamos imaginar que durante todo esse tempo você não esteve aqui, correto? Correto. Essa empresa quebrou? Fazendo diferente do que você acha que é certo? Não. E se ela não quebrou em 30 anos, por que em 8 meses que você está aqui, só porque você quer que a gente mude, ela vai quebrar? Deixa eu te falar uma coisa. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20 e poucos anos. Legal. A gente tem 30 anos conhecendo este cliente. E por que você acha que em 8 meses você conhece melhor os nossos clientes do que nós mesmos? Então, às vezes, o profissional, ele chega na empresa e ele acha que por ele ter sido bom na empresa anterior, ele entende melhor do seu negócio do que você mesmo. Então, você que é profissional, que está me ouvindo, aprenda uma coisa. A sua empresa sabe o que está fazendo, porque senão ela já estava fora do mercado. E você que é líder que está me ouvindo, você que é empresário, que é líder que está me ouvindo, entenda uma coisa, aprenda que a cultura empresarial é você quem direciona, é você que constrói, e o seu profissional ele segue essa cultura. A gente nasce no Brasil e a gente não aprende a falar inglês, a gente aprende a falar português, e depois, se a gente quiser se desenvolver mais, a gente vai para um curso de inglês. Então, o seu time precisa aprender a língua que se fala dentro da sua empresa, e ele precisa falar a língua que se fala dentro da sua empresa. Se ele quiser se desenvolver mais, excelente, maravilha. Agora, você não sai mudando tudo só porque o seu funcionário não sabe falar a língua da sua empresa. Vocês estão entendendo a situação deste episódio? Eu fico aqui, eu fico babando. Cara, o Rony é fodástico, irmão. Não dá pra não prestar atenção, não dá pra nem pra cortar ele, porque eu falo assim, não, eu vou fazer um comentário. Aí o Rony já emendou um assunto que eu falei, caraca, velho, é isso mesmo. Eu fico abismado, cara. Não, o Rony doutrina. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal. Olha esse conteúdo, cara. É sério, se inscrever não custa nada pra você. É só dar um clique e dar um like nesse vídeo. Tá foda. O Rony é fodástico. Ajuda a gente. Mas, segundo ponto, você falou duas coisas engraçadas, que nos Estados Unidos as pessoas reclamam muito do... Cara, porque os Estados Unidos usa milhas, não usa quilômetro, usa pés, não usa metros, ou seja, eles têm um jeito deles lá. Mas o engraçado é que se você precisar ou trabalhar para uma empresa multinacional, você vai se adaptar. Por quê? Porque eles têm um poder. Eles têm um poder, eles são maiores do que o resto do mundo neste momento, certo? Então, você acaba se adaptando àquele negócio que é maior que você naquele momento. Você quer ser diferente, quer mudar o jogo? Galgue, né? Vamos galgar aí degraus para chegar e ter um poder e chegar a ser grande para você conseguir mudar a regra. Então, isso que você falou dos Estados Unidos é bem engraçado, porque as pessoas acabam se adaptando. E assim, mas isso aqui é ruim, não sei o que, só eles querem ser diferentes. Sim, só eles querem ser diferente e você está se adaptando toda vez que você vai lá, ou toda vez que você precisa fazer alguma coisa. Então, é engraçado como as pessoas
reclamam, mas às vezes acaba se adaptando porque tem que se adaptar. Ou fica onde está, não viaja para lá, ou fica no seu ambiente. Você falou outra coisa também sobre o salário, né? Não, às vezes eu vou me mudar de um salário que está me pagando o dobro, 50% a mais. Sim, ele está investindo, essa outra empresa ela está apostando que você vai se adaptar a ela. Só que se você não fizer isso, é o teto. É o mesmo teto. Então, mas eu vou pingando de 50 a 50. Não, vai ter uma hora que ninguém vai te pagar mais se você não se adaptar. Você pode sair daqui e ganhar 10% a mais, você pode ganhar 10% depois, mas em algum momento esses 10% não vão existir mais porque você não está se adaptando àquele jogo. Então, quando você sai para um outro lugar, a empresa está apostando que você tem o conhecimento que você fala, que você é bom do jeito que você fala, mas que você vai se adaptar a ela. Então é o que o Rony fala, você acaba começando do zero, você acaba tendo que se provar de novo que você é bom, você acaba tendo que se provar que você conhece e você acaba tendo que se provar que você se adapta. Isso as pessoas não entendem, elas simplesmente pulam de galho em galho porque elas não querem fazer o que tem que ser feito ou se adaptar. Estamos pedindo para você mudar a sua essência? Não. A sua essência, o seu perfil, legal, mas você precisa se adaptar às regras daquele lugar caso você queira prosperar naquele lugar. Mas as regras são, sei lá, ruins. Não tem problema. Chegue ao topo para você ter o poder de mudar essas regras. Sim. Até porque quando você fica mudando de empresa toda hora, legal, eu não gostei da cultura dessa empresa, eu vou para outra cultura. Você não está se adaptando. Mas sabe o que é o pior de tudo, Marcelo? Que você não está valorizando o seu tempo. O tempo é a coisa mais escassa que existe. Você acabou o seu tempo, você não consegue comprar mais tempo. Você não consegue olhar e falar assim, cara, tá acabando aqui a minha vida, eu vou recarregar ali, vou colocar ali na tomada, vou recarregar, ou eu vou ali, vou comprar e vou ganhar mais tempo. Você não vai conseguir fazer isso. Uhum. Não perca 6 meses da sua vida para começar tudo de novo. Porque toda vez que você interrompe um processo aqui e começa tudo de novo, você jogou fora, cara. Em vez de você pegar esses 6 meses e investir em adaptação para você crescer, para aquele tempo ali ser um tempo realmente produtivo para a sua vida, não é produtivo só para a empresa, é produtivo para você. Você vai dar continuidade nisso. Então você vai olhar e você vai falar assim, cara, eu tenho 15 anos de empresa, 15 anos bem vividos na empresa. Você não vai olhar e falar assim, cara, eu tenho 15 anos de profissão, 15 anos que eu tive que recomeçar todas as vezes. Quantas coisas você deixou de aprender porque você teve que voltar do zero? Eu fico pensando, se eu não tivesse trocado todas as empresas, trabalhei em várias empresas também, se eu não tivesse trocado todas essas empresas que eu troquei no passado, só tivesse continuado, quantas outras coisas eu teria aprendido? Rony, mas também quando você trocou de empresa, você também aprendeu muitas coisas. Sim, aprendi muitas coisas. Aprendi de mercado, aprendi outras coisas de mercado. Mas quanto tempo eu perdi? Porque foi perdido. Foi perdido. Eu ganhei algumas coisas de experiência nessas empresas, mas eu perdi muito. E eu vou contar para vocês por que eu perdi muito. Primeira empresa eu saí porque eu achei que as pessoas não me valorizavam. Não me valorizavam. Só que eu entrei nessa empresa como menor aprendiz com salário de R$297. Eu saí dessa empresa com salário de R$1.300 como assistente. E eu achei que essa empresa não me valorizava. Eu não olhei esse tempo que eu fui progredindo dentro da empresa. Eu falei, não, poxa, eles não me valorizaram aqui dentro dessa empresa. Eles me valorizaram. Eles não me valorizaram do jeito que eu queria. Aí a segunda empresa eu olhei e falei assim, não gosto do jeito que essa gerente me trata, porque ela trata os outros melhor do que ela me trata. E aí eu saí dessa empresa por esse motivo. Falei, cara, não gosto do jeito que ela me trata. Aí saí da terceira empresa, porque na terceira empresa a diretora morreu e eu falei, não quero... Faleceu, né? Ficou feio, esse morreu. E falei, não quero ter outro líder, não gosto desse outro líder. E prefiro sair e conhecer outro líder. Cara, então, só que tudo isso que eu larguei para trás lá, eu fui me deparando nas outras empresas. E eu vi que a gente nunca é reconhecido como a gente quer ser reconhecido. Só que na boa, Marcelo, a sua mãe te reconhece exatamente como você gostaria de ser reconhecido? A minha mãe não me reconhece exatamente como eu gostaria, mas a minha mãe me reconhece muito. A minha mãe tem muito orgulho de mim. Ela não me reconhece do jeito que eu queria ser reconhecido. E aí teve uma pessoa que me mandou uma mensagem esses dias e falou assim, Rony, por que você ainda está no Serac? Eu falei, não entendi. Porque eu acho que você deveria ser melhor reconhecido. Eu falei assim, cara, como assim melhor reconhecido? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu tenho praticamente 100% de todos os palcos do Serac. Eu tenho um dos maiores salários dentro da empresa. Eu tenho
o que está faltando de reconhecimento para mim? E a pessoa ficou calada. Porque o que essa pessoa queria era me mostrar o que eu não tinha. Só que às vezes a gente erra porque a gente não olha para o que a gente tem. Cara, eu sou reconhecido. E se eu ainda não sou reconhecido do jeito que eu quero ser, ainda tem uma fase que eu preciso passar. Porque a gente não chega no Super Nintendo, né? Porque eu sou antigo. E a gente já entra lá no Mario Bros. Na última fase. Mario Bros. Agora você foi longe mesmo. Fui longe pra caramba, né? A gente começa na primeira fase. A gente precisa comer muita moedinha. A gente precisa pular muito riozinho. A gente precisa ultrapassar muitos obstáculos para chegar na última fase, para zerar um cartucho. Na minha época era cartucho. Que vergonha. Cara, para zerar um cartucho você precisa sofrer, cara. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando você chega na última fase, que você passa da última fase, que você zera, o orgulho é muito grande. A sensação de que eu venci é muito grande. Então, se você quer ser um cara grande, olhe para o que você já tem, para as fases que você já passou e saiba que a próxima fase vai ser mais difícil. E você tem que aguentar o mais difícil. Aguente o mais difícil. São nas dificuldades que você aprende a ser forte. São nas dificuldades que você aprende a vencer desafio. São nas dificuldades que você aprende a ser um profissional. É ali que vai ser a sua curva de crescimento para o sucesso. Sucesso não é você ganhar muito dinheiro, não. Sucesso é você saber exatamente o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, e saber que você tem força suficiente para chegar do outro lado. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta. Quantas empresas você já trabalhou? Não precisa ser exato. 5 empresas. 5 empresas. Qual foi o tempo médio, sem contar o Serac? Qual foi o tempo médio nelas? Sem contar o Serac? Não precisa ser exato, você lembra? 3 anos, vai. 3? 3 anos? 3 anos. Quando você entrou no Serac? Entrei no Serac em 2016. 2016. Estamos falando em 8 anos. Não. 9 anos. 9 anos. Ou seja, você triplicou o tempo médio que você ficava nas empresas, certo? Certo. E quanto que você triplicou de conhecimento, de cargo, não tem nem o que falar, né? Hoje é sócio. Ou seja, o quanto você se adaptou durante esses 9 anos comparado às outras vezes. E o quanto você cresceu. Já fez essa comparação? Já. Primeiro que eu comecei no Serac já ganhando mais do que eu ganhava na média das outras empresas. Porque também o salário de São Paulo é muito diferente do salário do Goiás e de Brasília. Então eu comecei um pouquinho mais. Só que do meu primeiro salário do Serac para hoje, eu hoje recebo como participação, como dividendos da empresa, 12 vezes mais do que eu ganhava quando eu entrei aqui, 12 vezes mais. Então, em 9 anos, eu ganho o meu salário foi dobrando, e hoje eu ganho 12 vezes mais do que isso. Foi mais não sei nem a palavra. Eu também não sei. E o quanto você se da média salarial não dá nem para fazer uma conta. Depois, um dia, eu vou fazer uma conta disso. E se o Rony já fez isso, a gente fala muito, a gente conversa bastante, mas o quanto de evolução, de adaptação, o quanto já teve insatisfações que viraram aprendizados e até inspiração para melhorar. Ou seja, repara o quanto você ficou aqui e não desistiu do tipo, isso aqui não é para mim, eu não vou me adaptar não e vou embora. Sim. E você resolveu se adaptar, resolveu às vezes até deixar o orgulho de lado, às vezes deixar... Não, porque é o que você falou, não, porque eu sei tudo e aqui deveria ser diferente e entendeu que aqui tem um jogo que funciona há X anos, que deu certo e que pode melhorar você mudando esse jogo. Mas para você mudar esse jogo, você tem que chegar lá. E não é à toa que chegou, tá em todos os palcos do Serac, sócio, fodástico. Então, isso fica um exemplo para vocês que estão aí assistindo. Teve um feedback que você me deu uma vez, que eu usei esse feedback semana passada. Quinta-feira da semana passada, eu atendi uma mentorada e ela falou assim, Rony, poxa, a minha funcionária pediu demissão porque eu tive que dar um aumento para um outro funcionário e esse funcionário, e ela me chamou e falou, esse aumento deveria ser meu. Eu falei, poxa, você deveria ter analisado se a funcionária é mais nova de casa, enfim, ainda não tem... Ela faz a mesma função, você deveria ter tomado cuidado. Ela falou, não, ela faz outra função completamente diferente. Eu falei, mas qual foi a comparação da sua funcionária? Ela, porque ela disse que está aqui há muito tempo e que ela é a minha pessoa de confiança.
E aí, na hora, eu lembrei do seu feedback. Uma vez eu chamei o Marcelo e falei, pô, Marcelo, eu não estou satisfeito com isso. Pô, eu também sou sócio e você está fazendo reunião com tal pessoa, você fala com tal pessoa, você fala com tal pessoa e você não fala comigo. O que está acontecendo? O que está rolando? O que está pegando? Você não gosta de mim? Você não vai com minha cara? Né? E aí o Marcelo olhou para mim e falou assim, Rony, deixa eu alinhar uma expectativa com você. Ser sócio é uma coisa. O cargo de diretor financeiro, de diretor jurídico, de gerente disso é outra coisa. Então, se eu vou falar de jurídico, eu vou falar com o jurídico. Se eu vou falar de financeiro, eu vou falar com o financeiro. Se eu tiver alguma coisa para falar de educação, eu vou falar com você. E aí, nesse dia, eu olhei assim e entendi. Eu falei assim, cara, na boa, às vezes a gente quer crescer, só que a gente quer criar raízes grandes em tudo que é canto, E só tem um vegetal que faz isso. Tem uma... Não vou falar o nome disso. Vou falar era, para não falar o nome que a gente conhece lá no Goiás, né? Por favor. As eras, elas são plantas frágeis, mas que elas saem se espalhando assim, ó, nas paredes, assim, elas vão crescendo, fracas. Qualquer coisinha mata uma era. Qualquer coisinha. E uma árvore mesmo, grande, forte, ela cresce sempre para cima. Ela vai crescendo para cima, ela tem raízes profundas ali, mas ela vai crescendo sempre para cima. Ela fica se espalhando, ela não fica tomando espaço dos outros. Então, às vezes, a gente quer crescer dentro de uma empresa, mas a gente quer ser reconhecido por tudo dentro da empresa. Ah, não, pô, mas eu entendo de financeiro, eu entendo de contábil, eu entendo de RH. Você entende de tudo, cara. Quem entende de tudo não entende nada. Quem faz tudo não faz nada. E quem quer ser reconhecido por tudo não vai ser reconhecido por nada. Seja reconhecido por uma coisa que você faça muito bem feito. Foca naquilo. Aí acho que foi ontem, eu estava olhando, e aí eu estava olhando o Marcelo, o Thiago, a Carol fazendo reunião, aí eu falei, puxa, eles estão fazendo reunião de novo toda hora. Aí eu lembrei do assunto, eu falei, mas é porque eles estão tratando desse assunto, e esse assunto tem nada a ver comigo. Então você que é profissional, cara, para de se comparar com os outros, para de olhar o espaço que os outros têm, foca no que você tem, dá o seu resultado lá, porque as pessoas vão te reconhecer, não é pela quantidade de feedbacks, não é pela quantidade de reuniões, as pessoas vão te reconhecer pela quantidade de resultado que você produz. Então foca no seu resultado, faz o seu melhor, entrega o seu melhor não para crescer, entrega o seu melhor para fazer a sua empresa crescer, porque se a sua empresa não crescer, não tem espaço para você crescer, só tem espaço para uma pessoa crescer quando a empresa é grande. E se a sua empresa for pequena, não tem espaço para você crescer. Só que eu não estou falando para você sair de lá, eu estou falando para você fazer essa empresa crescer. Quando eu cheguei no Serac, nós tínhamos 40 funcionários, hoje nós temos uma infinidade de funcionários, hoje nós temos mais 300 funcionários aqui dentro do Serac. E isso acontece porque a empresa cresceu. Naquela época que eu entrei, ninguém ganhava o que eu ganho. Hoje. Eu acho que nem o Johnny ganhava o que eu ganho hoje, talvez, porque tinha todas as despesas da empresa para pagar, todas as contas da empresa para pagar. Só que a empresa cresceu. E quando a empresa cresce, as suas oportunidades, as suas possibilidades crescem. A gente não precisava ter um diretor. Naquela época a gente não tinha um diretor de tecnologia, a gente não tinha um diretor financeiro, a gente tinha o Johnny que cuidava do financeiro, que cuidava da operação, que cuidava do jurídico, que cuidava de tudo. Hoje nós temos o Marcelo como diretor. O Marcelo era nosso prestador de serviço. Né? Então, olha, quando a sua empresa cresce, quantas pessoas crescem junto. Né? O Marcelo cresceu, se tornou sócio. Veio primeiro, se tornou diretor. Eu cresci, me tornei gerente. Depois eu cresci, me tornei sócio da empresa. A gente vai crescendo conforme a gente gera crescimento para a empresa. Então, para de trocar de empresa para crescer na vida e começa a fazer a sua empresa crescer. Foca no global para que a empresa foque em você. Foca nas coisas da empresa, que a empresa vai focar em você. Eu ia pedir para ele finalizar com uma frase, mas essa frase foi bem impactante. Mas eu queria te agradecer pelo esse episódio. Foi um episódio curto, já estamos chegando no final. Vou ter que trazer o Rony pelo menos umas 5 vezes para a gente tratar de todos os assuntos que a gente queria tratar. Porque, cara, é muita coisa. E só para vocês terem uma ideia, isso é uma palhinha do que vocês podem ter participando dos nossos eventos, estando com a gente. Tem eventos que não são pagos, são eventos grátis, tem eventos beneficentes que a gente até ajuda a instituição de caridade com um ingresso, que aliás teremos
Semana que vem. Semana que vem. E é o ambiente, né? E é o ambiente. E é o ambiente. Exatamente. É o ambiente que a pessoa tem que estar, né? Em vez de, Exatamente. Aí é uma escolha da pessoa. É uma escolha, cara. É uma escolha sua, se você quer estar aqui com a gente ou não. Você vai ter esses conteúdos do Rony, se você for sócio de um dos nossos clubes, seja ele no Fire Club, Star Club ou Comunidade Maravilha para as mulheres. Enfim, Rony, obrigado. Obrigado, Marcelo. Foi muito foda. Infelizmente a gente vai ter que finalizar com dor no coração, mas mesmo você acabando com essa frase fodástica, eu quero que você finalize com uma outra frase sucinta, mas que fale muito do que a gente falou hoje, de ambiente e posicionamento individual. Boa. Quero finalizar com uma frase que eu gosto muito, levo para a vida, que é: pelo fruto direis quem tu és, né? Se você quer ser reconhecido por ser grande, produza muitos frutos. O seu foco precisa ser na sua capacidade produtiva. Para você produzir muitos frutos, você precisa estar no lugar certo. Não tem como produzir no deserto. Você só produz no ambiente que você escolhe para que seja um ambiente produtivo. Você que é empresário, se você está quebrando a cabeça sozinho, se você está vivendo uma vida solitária no negócio, é porque você não entendeu ainda o jogo. Tem muito empresário para se conectar com você. Esteja num lugar onde o negócio é fomentado, esteja no ambiente certo para frutificar, para prosperar. Se você é empregado e o seu ambiente é o ambiente da copa, falando mal do líder, falando mal das pessoas, você não vai ser uma pessoa produtiva e você não vai gerar frutos bons. E as pessoas vão olhar e elas vão ter nojo do fruto que você dá. Quando uma árvore é plantada num lugar sujo, as pessoas têm nojo de comer o fruto que ela dá. Então, se você é profissional e está num lugar sujo, tenha vergonha, saia desse ambiente. Vá para um ambiente de prosperidade, vai fazer um curso, vai se conectar com profissionais que estão onde você gostaria de chegar, vai falar coisas positivas, vai criar ideias, vai ter uma mente inovadora. Tenha na sua mente aquilo que traz alegria, ânimo, força, prosperidade. Não tenha na sua mente jamais coisas que te levam para baixo ou que te levam para fofoca. Isso aí. Pessoal, agradeço mais uma vez ao Rony, obrigado você por ter assistido, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí e o próximo episódio, como sempre, promete. Valeu pessoal, valeu!